Bom, boa noite. Hoje a gente já inicia o segundo ciclo, né? Porque o primeiro ciclo encerrou no dia 23, que era o último dia da avaliação. Então, hoje é o segundo ciclo, a 8ª aula de geometria. Olha, então, isso significa que a partir de hoje é o conteúdo da segunda VA. Que a segunda VA ela vai iniciar dia 12 de novembro. Então, o segundo ciclo vai até dia 18 de novembro. Aí, depois, a gente inicia o terceiro ciclo. Bom, no primeiro ciclo, nós vimos até produto escalar de vetores. Agora, no segundo ciclo, nós vamos ver produto vetorial de vetores e logo em seguida passar para a equação vetorial da reta e depois o plano. Então, gente, antes da gente iniciar, a gente vai comentar um pouco sobre a avaliação. É uma devolutiva dessa avaliação. Vocês têm algum comentário, tem alguma questão que vocês ficarem na dúvida, que queira que eu passe para vocês? Que a gente tem que dar esse feedback aí da primeira VA. Alguma dúvida? Bom, enquanto vocês estão pensando aí, pode falar. Eu não tenho dúvida, não. Foi bem tranquila da senhora. Certo. Bom, durante essa aula de hoje, a gente vai falar sobre produto vetorial. E se alguém tiver algum questionamento para a gente falar sobre a avaliação, é só perguntar. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aí eu quero que vocês falem aí para mim se está dando para ver a tela. Ou ela agora aqui. Ela apareceu aí para vocês? A tela apareceu, pessoal? Apareceu. Ah, então tá. Bom, então, igual eu fiz o comentário no início da aula, curso de Engenharia Civil e Mecânica, disciplina Geometria Analítica, o tema, produto vetorial. Então, aí nós temos, o que é o produto vetorial? Dados, gente, vocês lembram, no produto escalar, a gente utilizava aquele símbolo, que era um pontinho entre os dois vetores, né? E agora é esse símbolo aqui, ó, o X representa. Então, ó, dados vetores, o x1, o vetor I, mais y1, o vetor J, mais e1, o vetor K. E o vetor B, x2 com o vetor I, mais y2 com o vetor J, mais z2 com o vetor K. Lembra, eu já comentei com vocês que esses vetores I está relacionado ao X, J ao Y e K ao Z. Tomados nessa ordem, chama-se produto vetorial U e V e se representa por U, o X e V. Então, como que a gente pronuncia isso aqui? É o produto vetorial entre os vetores U e V. Então, sempre que aparecer, você vai falar o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V. Então, eu tenho aqui, ó, o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V é igual. Aí eu vou pegar
Y1 vezes Z2 menos Z1 vezes Y2. E menos, sempre o primeiro sinal é negativo, X1, Z2, Y1, X2, J, mais X1, Y2 menos Y1, Y2K. Então, gente, para cada componente desse vetor, pode ainda ser expresso na forma de um determinante de segunda ordem. Então, olha como que ficaria. O produto vetorial entre os vetores U e V fica Y1, Z1, Y2, Z2. E menos X1, Z1, X2, Z2, J, mais Y1, X1, Y1, X2, Y2K. Para memorizar, gente, então, ó, eu teria que memorizar esta fórmula ou esta. Então, para facilitar, nós vamos memorizar esta aqui, ó. O produto vetorial do vetor U com o vetor V. Então, o que vocês colocam? Se é produto vetorial, eu vou utilizar os vetores I, J e K. Aí eu ponho X1, Y1, Z1. X2, Y2, Z. Aqui é Y2, é Z2. Então, X1, Y1, Z1. X2, Y2, X, aqui é Z. Z2, X2, Y2 e Z2. Gente, se eu vou memorizar aqui, tá vendo aqui quando eu separei? Bom, se eu vou usar o vetor I, significa que esta coluna do I, ela desaparece. Então, o que ficou? Ó, ficou Y1, Z1, Y2, Z2. Quando eu vou utilizar o J, aí é menos. Quando eu vou utilizar o J, aí esta coluna aqui que desaparece. Então, vai ficar X1, Z1, X2, Z2. E quando eu vou utilizar o vetor K, então é a terceira coluna que desaparece. Então, vai ficar X1, Y1, X2, Y2. Então, se você for memorizar por esse ângulo, assim, ó, por esta fórmula aqui, aí vai ficar mais fácil para vocês, porque aí é só lembrar. O primeiro é o I, aí quer dizer que sai a coluna do I. O segundo, que é o J, aí sai a coluna do J. E o terceiro, que é o K, aí sai a terceira coluna. Então, com esta forma, fica mais fácil para vocês memorizar. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí, o que eu faço? Quando a gente separa, vocês sabem que o determinante de uma matriz quadrada de duas colunas e duas linhas é o produto, você multiplica o meio menos o produto do extremo, né? Então, olha aqui. Calcule o produto vetorial de U, 5I mais 4J mais 3K. E V, e o vetor V, I mais J. Então, aqui eu coloquei já tirando, colocando já, eu não usei essa forma, eu coloquei essa aqui. Mas você poderia colocar aqui. Se eu fosse colocar aqui, seria, o que seria o X1? 5. O que seria o Y1? 4. O que seria o Z1? 3. E aqui na segunda linha, o que seria o X1? 1. O que seria o Y2? Aqui não tem o J, né? Então, o Y seria 0. E o K
seria aqui, ó, 1. Então, ficaria 1, 0 e 1. Bom, eu já coloquei aqui eliminando. Se eu utilizo o i, eu eliminei a primeira coluna. Então, eu peguei o 4 e o 3. Como o j aqui é 0, 0 e o 1. Menos, lembrando que sempre o primeiro sinal é negativo. Agora, no j, o que vai ser eliminado? A segunda coluna. Então, x1, 5, z1. Aqui, ó. x1, z1. E depois, x2, z2. Então, aqui ficaria o quê? 5. Aqui, ó. 5 e 3, né? Que é, ó, 5 e 3. E a segunda linha, 1 e 1. J, mais. Agora, eu vou trabalhando o vetor K. Então, a terceira coluna que sai. Então, x1, y1, x2, y2. Então, x1 vai ser 5 e 4. E aqui, 1 e o j, que é 0. Então, olha como que ficou a posição aqui na matriz. Então, eu vou multiplicar, ó. 4 vezes 1, 4. Menos 0 vezes 3, 3. E menos 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1, j. Mais 5 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 1, 4k. Então, aqui, 4 menos 0, 4i. 5 menos 3, 2j. E mais com menos, menos 4k. Então, aqui está o produto vetorial entre o vetor U e V. E vocês sabem também que se vocês fizerem, inverter ali, ó, U vezes V, vai dar um produto, o produto vai ser diferente. Isso significa que não existe a propriedade comutativa no produto vetorial entre dois vetores. O que é a propriedade comutativa? Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas nesse caso aqui, altera. Então, não tem a propriedade comutativa. Porque se eu for fazer o produto vetorial de V para U, aí vai dar outro tipo de vetor. Quer dizer, não vai ser igual. Até aí tudo bem? Entenderam? Elimina a primeira coluna para o I, menos. Elimina a segunda coluna para o J. E elimina a terceira coluna para o K. Ok? Então, o importante é vocês memorizar isso aqui, ó. IJK, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Bom, segundo exemplo. Determina um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U, que é igual. U, que é igual. Olha, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente trabalhava os vetores escalar, vocês lembram que nos vetores escalar, eu usava só a palavra ortogonal. Só a palavra ortogonal. Agora, no produto vetorial, sempre vai aparecer simultaneamente ortogonal. Então, apareceu em qualquer exercício. Se falar o produto de um vetor que seja ortogonal, aí eu já coloco na mente. Então, eu vou usar o produto escalar. Agora, se ele falar que é um vetor simultaneamente ortogonal, aí eu já sei. Então, eu vou utilizar o produto vetorial. Então, é aqui, ó, determine um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U, 2, menos 6 e 3, e o vetor V,
4, 3 e 1. Então, aqui, ó, o produto vetorial entre U e V. Bom, lembrando que a primeira, ó, sai a coluna do I, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, Y1, Z1. E depois, Y2, Z2. E do J, elimina a segunda coluna. Então, vai ficar 2 e 3, 4 e 1. Mais. Aí é o K, elimina a terceira. Então, vai ficar 2 e menos 6, 4 e 3. Aí faz o produto, ó. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 3 vezes 3, 9 e. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 3, 12, J. Mais 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais 4 vezes 6, 24, K. Então, menos 6 com menos 9, menos 15 I. Aqui, ó, 2 menos 12 dá menos 10. Menos com menos, mais 10J. E aqui, 6 mais 24, 30K. Então, esse é o produto vetorial entre U e V. Então, gente, é igual eu estou falando. Eu falo, determine o vetor unitário simultaneamente ortogonal, aí eu já sei, eu vou usar o produto vetorial. Se eu falar, determine o vetor unitário ortogonal aos vetores, só ortogonal, aí eu vou utilizar o vetor escalar, o produto escalar, que é multiplicando x1 com x1, y1 com y1 e z1 com z1, né? Terceiro exemplo. Ali, Oi. repete, por favor, esse último aí, não entendi. Só Ah, ortogonal ou ortogonal aos vetores? não, é assim, ó. Vamos imaginar aqui, se eu falar assim, ó. Determine um vetor unitário ortogonal aos vetores U e V. Aí você já coloca na sua mente que você vai utilizar o produto escalar. Lembra do produto escalar? x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2 igual a zero. Agora, quando ele, igual aqui, ó, determina um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Se é simultaneamente ortogonal, aí eu vou utilizar o produto vetorial de vetores. Certo? É só Sim, a palavra beleza. aqui, ó. Ok, Porque simultaneamente. Hã? Só a palavra simultaneamente. Aí é o vetorial. Se for só ortogonal, é o escalar. Beleza. Tá. Então, vamos aqui, coloquei. Agora, para o terceiro exemplo, né? No terceiro exemplo, ele também mostra, ele fala, dados vetores, né? Peraí. Dados vetores U, 1, 2 e menos 1, V, 0, menos 1 e 3, calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores 3 vezes o vetor U e vetor V menos 1. Gente, primeiro, para calcular a área do paralelogramo, lembra lá em geometria, quando vocês estudavam, era base vezes altura, né? Então, nesse caso aqui, para calcular a área, vai ser o módulo de como se fosse lado vezes altura. Então, o módulo de 3 vezes o vetor U, o vetor
o produto vetorial de V menos 1. Então, para calcular a área de um paralelogramo, eu vou usar o produto vetorial. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar o vetor 3U. É multiplicar 3 pelo vetor U aqui, ó. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, esse é o primeiro vetor. Agora, o outro, V menos 1. Aqui, ó, V. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 2, menos 3. 3 menos com menos, mais, vai dar 4. Agora eu ponho na fórmula do produto vetorial. 3U, produto vetorial de 3 vezes o vetor U e U menos V. Não, aqui é V menos U, tá? Então, nós temos, olha, primeiro, sai a primeira coluna. Então, eu vou pegar 6 e menos 3. Segunda linha, menos 3 e 4. E menos. Aqui, sai a segunda coluna. Então, pego 3 e menos 3, menos 1 e 4. E a última é a K, sai a terceira coluna. Então, vai ficar 3 e 6, menos 1 e menos 3. Então, olha, o produto, eu só vou dar uma... que aqui é V menos 1. Porque para depois, senão ainda vai... Aqui não é... Porque isso aqui altera, viu, gente? Então, tem que ter muito cuidado nessas operações, porque se eu deixar isso aqui, então vai alterar, certo? Então, tem que observar bem para não haver nenhum erro. Igual eu falei aquela hora, não tem a propriedade comutativa, né, no produto vetorial. Olha, então nós vamos calcular a área, que é o módulo, né? Lembra o que é o módulo? Não lembra? Os elementos elevado ao quadrado, né? Então, bom. Então, aqui vai ficar aqui, ó. Vamos calcular o produto vetorial. 6 vezes 4, 24, menos com menos, mais. Então, dá menos 9 e menos, lembrando que o primeiro sinal sempre negativo. 3 vezes 4, 12, menos com menos dá mais, então menos 3J, mais com menos, menos. 3 vezes 3, menos 9, menos vezes mais, menos. Com menos da fórmula, então dá mais 6. Então ficou, ó, 24 menos 9 dá 15, menos que 12, ó, 10 minutos vai encerrar, tá, gente? Aí lembrando que logo em seguida eu vou mandar o link para vocês. Então aqui vai dar menos 9 e aqui vai dar menos 3. O que é módulo? A área é em módulo, não existe área negativa, então é em módulo. Então, raiz quadrada de 15 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Dá 315. Você fatorando 315, vai dar 3 ao quadrado vezes 6. Vai dar isso aqui, ó. 3 raiz de 6. Então, gente, unidade de área. Então, olha, eu até escrevi isso aqui, porque às vezes só aparece esse UA. Sempre vai aparecer unidade de área, ou se for volume, unidade de volume. Então, U vezes A significa unidade da área. Entenderam aí? Para achar a área do paralelogramo. Tudo bem, pessoal? Vai me respondendo aí. Positivo.
Mais ou menos, Gente, né? deixa eu só fazer uma chamadinha assim antes de passar para o próximo exemplo, para mim ter certeza que está para terminar o vídeo, depois volta. Então, eu tenho aqui Amanda, Johnson, Charles Henrique e Letícia. Tem mais alguém aí? Wagner Tá, José. né? Zacarias. Zacarias. Quem mais? Wagner. Wagner. Quem mais? Maria Charles, não é Thales Henrique. Ah, é Thales Henrique, tá certo. Mais alguém? Mais alguém? Acho que é só, Marli. Ah, então tá. Gente, então vamos continuar, né? Terceiro exemplo. Calcule a área do triângulo de vértice. A do vértice A, 1 menos 2 e 1. B, 2 menos 1 e 4. E C, menos 1, menos 3 e 3. Gente, então nós aprendemos a calcular a área do paralelogramo. Agora, nós vamos ver do triângulo. Do triângulo. O que é a forma? Quem lembra qual é a forma da área do triângulo? Alguém lembra? Alguém lembra aí da área do triângulo? Triângulo retângulo. É. Base vezes altura dividido por 2. Isso, base vezes altura dividido por 2. Bom, então aqui eu tenho, olha, a fórmula no produto vetorial, tá vendo aqui, ó, a área do triângulo é 1/2, o vetor AB, o produto vetorial entre os vetores AB e AC. Então, ele deu os vértices aqui, olha a fórmula aqui do triângulo. A área do triângulo é 1/2, é como se fosse base vezes altura dividido por 2. Então, em módulo, o vetor AB, produto vetorial entre os vetores AB e AC. Então, primeiro, vamos calcular o vetor AB. O que é o vetor AB? B menos A, né? Então, aqui, ó, B menos A. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos com menos, mais 2 dá 1 positivo. 4 menos 1, 3. Agora, nós vamos calcular o outro vetor, que é AC. C menos A. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 3, menos com menos, mais 2 dá menos 1. 3 menos 1, 2. Então, agora eu vou fazer o produto vetorial entre os vetores AB e AC. Lembrando que o I elimina a primeira coluna, então vai ficar 1 e 3, menos 1 e 2i. E o primeiro sinal sempre negativo. O J elimina a coluna do meio, então vai ficar 1 e 3, menos 2 e 2. E o K elimina a última coluna, a terceira coluna, então vai ficar 1 e 1, menos 2 com menos 1. Bom, então multiplicando aqui, ó, menos 2, menos com menos, mais 3, então dá 5. Aqui eu já coloquei direto, então dá 5, mas eu vou mostrar aqui, ó, dá 5i. E aqui o outro, 2, 2 vezes 3, 6, menos com menos, mais. Então, 2 mais 6, 8. Como o sinal aqui é menos, menos 8. Menos 1. Menos com menos dá mais, com mais 2 dá 1 positivo. Então, tá aqui.
Então, o produto vetorial entre AB e AC deu 5 menos 8 e 1. Então, o módulo vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, o módulo ficou 25 mais 64 mais 1. Então, deu 3 raiz de 10. Então, agora, calculando a área do triângulo, vai ser 1/2 vezes 3 raiz de 10. Então, a área vai ser 3 raiz de 10 sobre 2, unidade de área. Entenderam aí, gente? Ok? Entendido, Marli. Entendido, né? Não pode esquecer as fórmulas da área, que é do paralelogramo, do paralelepípedo, é o mesmo paralelogramo, né? E do triângulo. E se fosse o quadrado? O quadrado é L ao quadrado, né? Sim. Certo. Então, vamos ver se tem mais algum exemplo. Acho que ainda tem mais um. Agora, para verificar se eles são... O que é coplanares? Quem lembra? Que estão no mesmo plano, é isso? Coplanares que estão no mesmo plano, certo? Gente, tá para encerrar aqui, eu vou deixar nesse slide, eu vou comentar, mas depois eu volto nele, tá? Então, verifique que são coplanares os seguintes casos. Então, para que eles sejam coplanares, o determinante tem que ser igual a 0. Então, calcula o determinante, se der igual a 0, é coplanar. Se der diferente de 0, não é coplanar. Então, os vetores U, 3 menos 1 e 4, V, 1, 0 e menos 1, e W, 2 menos 1 e 0. Então, o determinante tem que ser igual a 0. Então, aqui eu calculei o determinante. Eu não repeti aqui, eu só coloquei e mostrei que o determinante deu menos 5. Se menos 5 é diferente de 0, significa que esses vetores não são coplanares. Agora, os pontos A, B, C e D. Para saber se eles são coplanares, aí eu pego o vetor AB, AC e AD. Vocês podem observar, quando é dado 4 pontos, é sempre o primeiro, ó, A com B, A com C e A com D. Depois que eu calculo, por exemplo, B menos A, menos 1 com menos 1, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 4, menos 6. E o AC, C menos A. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 4, menos 2. E AD? Menos 2 com menos 1, menos 3. 1